Vamos ao nosso papo de manhã, ou tarde, dependendo da hora que a nossa querida Andressa, um beijo para a Andressa, nos enviar sobre requentaram, né, o papo da ECAP, querendo vender os ativos da 77 e a expectativa para o retorno do elenco que volta de folga amanhã, quarta-feira. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E dia 16 a bola volta a rolar e como volta a rolar? Lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, São Paulo e Vasco, é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E data da FIFA, são poucos assuntos ainda, a gente na expectativa do Tribunal de Justiça Desportiva marcar o julgamento do Vasco e do Corinthians para que o jogo das semifinais, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, entre Vasco e Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo, o Vasco 6 de januário e no Corinthians e Flamengo lá em São Paulo, em Itaquerão, sejam de volta ou não para a data original, que seriam dia 17. Vamos aguardar, mas no momento, dia 16 é o jogo pelo Brasileirão contra o São Paulo, em Campinas. E por que não no Morumbi, Thiago? Porque vai ter uma série de shows lá no Morumbi. Agora é Morumbi, né? Que o Biscoito Bis comprou a Monte Hall no Morumbi, agora se chama Morumbi. Tem uma série de shows lá no Morumbi, e por isso o São Paulo tentou, inclusive, que o jogo fosse para uma Garrincha, mas também não teve disponibilidade de data, e por isso o São Paulo conseguiu um acerto com o Guarani, e o jogo será em Campinas. Bom, e agora a gente aguarda a Justiça Desportiva, né? Se será mesmo dia 16 ou se dia 17 volta à semifinal da Copa do Brasil. E ontem o Josimar, né, uma publicação norueguesa, fez muita gente republicana, na verdade é uma notícia requentada, que a ECAP quer vender todos os ativos que da SACET que pertencem a ela, inclusive os 33% que eles têm da Vasco SAF. Bom, desde quando o Pedrinho entrou com a liminar, tirando a 77 da sociedade, inclusive ele mesmo fez uma coletiva anunciando da ECAP ter assumido a posse dos ativos da 77, né, já que a ECAP é a principal credora da 77. E ele mesmo tinha dito que a empresa, assim, que é seguradora norte-americana, não queria ficar com nenhum ativo que pertencia a 77, inclusive o Vasco. Né, que eles não tinham interesse de trabalhar com futebol, que tanto a ECAP quanto o Vasco estavam à procura de um novo investidor. E a Josimar, que apesar de ser norueguesa, é uma homenagem ao Josimar, né, ex-lateral ídolo do Botafogo e também da seleção brasileira, né, da Copa de 86. Minhas primeiras memórias, né, esportivas são de 86, dessa Copa. Lembro até do golaço do Josimar contra a Polônia, que até um lance antes eu tinha criticado o Josimar. Aí quando o Josimar fez esse gol, uma pancada de fora da área, o
meu padrasto até me zoou, agora vai falar mal dele, não sei o quê. Então eu lembro do Josimar, e eu nem sabia que o Josimar tinha fãs fora do Brasil, e ao ponto de uma publicação, uma mídia na Noruega, colocando um nome em homenagem a ele. E eles requentaram que a 77 está colocando à venda todos os ativos da 77, inclusive a parte da 77 da sociedade Vasco SAF. Bom, mas não falou em comprador, chegou uma empresa já com dinheiro para comprar parte da CAP, praticamente só colocou aquilo que o próprio Pedrinho já tinha informado, que elas não querem ficar com as ações que pertenciam à 77. Bom, do lado do Vasco, a impressão que se dá é que o Pedrinho não está muito interessado em vender a parte do Vasco da Gama, pelo menos 39%. Mas entre ter impressão e ser, há uma diferença. Pode ser sim que ele esteja correndo atrás, mas é claro que ele não vai dizer, até porque essas negociações têm que ser mantidas em segredo. O que ele foi, na última vez que ele foi questionado sobre isso, foi quando surgiu aquela fake news que o príncipe árabe estava comprando a parte tanto da CAP quanto do Vasco, que ele falou que era mentira, que não chegou ninguém, não chegou nenhum príncipe árabe falando com ele ou com o grupo dele, que havia conversas superficiais, as sondagens. Se há realmente só sondagem ou estão negociando, ninguém sabe. Se alguém dizer que sabe, é aquele caça-clique. Eu espero que sim, que ele esteja negociando, tanto com a CAP também estejam avançando nessa questão que o Vasco precisa. Tem gente que vive no mundo da lua, acha que a associação, por si só, apesar das dívidas de mais de 700 milhões que ela tem, que pode autossustentar, tem gente que vive no mundo da lua, não tem, infelizmente o clube não tem esse poder ainda, eles têm que ir atrás de um investidor, e espero que até o fim do ano eles consigam anunciar o nome desse investidor, porque é interessante até no futebol que muita coisa parece, mas não é. Um exemplo disso é a negociação do Teorico, de um Alé no Flamengo, nos bastidores, para tirar o Bebeto do Flamengo. E ele dizia que não tinha nada, que era um absurdo, que o Bebeto era jogador do Flamengo, enquanto na verdade o Vasco já tinha assinado com o Baianinho. Então, espero sim que depois. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem uma grata surpresa em relação a isso. É claro que a gente tem que ter uma meia-culpa também, nós da imprensa, porque a gente não questionou o contrato da 77. A gente informou, mas nosso papel de questionador, a gente esqueceu de fazer. Talvez se a gente tivesse feito, a gente teria notado os sinais da 77 antes mesmo dessa avalanche estourar. E o Pedrinho tem dito, inclusive, isso, das poucas vezes que ele foi questionado, que ele está fazendo com calma para não cometer os mesmos erros que a antiga gestão do Vasco, no grupo do Jorge Salgado, fez. Eles querem estudar bem os possíveis parceiros e assinar quando ter certeza que esses parceiros possam jogar juntos com o clube. Bom, e na quarta-feira o elenco volta de folga, se reapresenta. A tendência é que o Jair seja uma das
novidades contra o São Paulo. Não acredito que ele vai ser como titular. São 8 meses de, né, inativo, fora dos gramados, uma lesão séria. Ele lesionou, rompeu o joelho, né, em fevereiro. Mas dependendo conforme for o jogo contra o São Paulo, que o Vasco precisa pontuar, é que ele entre no decorrer da partida e comece aí a ganhar ritmo de jogo. E tem uma galerinha que eu chamo de Vasco TT, no antigo Twitter, agora passado por Blair, que já está pensando em rebaixamento. Mas eu não culpo eles não, porque é uma galerinha nova, uma galerinha que não viu os grandes times do Vasco, né? E quer ver um time campeão da Copa do Brasil de 2011. E essa galera é cheia de trauma. Né? Só viram os piores times do Vasco e 6 jogos sem vencer. Esses traumas voltam que a galera fala em rebaixamento. O Vasco está em 7º lugar, está na primeira página da tabela. O que a gente esperava que no primeiro ano da 77 fosse acontecer, o único ano, na verdade, da 77 fosse acontecer, o Vasco ficando ali no meio da tabela, está acontecendo agora. Não, mas o ano passado foi um ano de prejuízo, o Vasco brigando contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileiro. Desde esse ano isso não vai acontecer, o Vasco vai chegar aos 45 pontos, faltam 3 ou 4 vitórias para isso acontecer. E o Vasco tem uma grande probabilidade de chegar a uma competição internacional. Libertadores via Copa do Brasil, né? Precisa vencer o Atlético Mineiro por 2 gols de diferença. Se vencer por 1, terá a loteria dos pênaltis. E a Sul-Americana, que é o mais provável, via Brasileirão. Então é isso, galera. Mas se vocês discordem, concordem, opinem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Até uma boa noite, com resumo, mais conversa, né? Data da FIFA, mais conversa sobre o Vasco. E também nessa terça-feira a gente vai falar sobre Fórmula 1. Até mais.